Glória a Deus. Boa noite. Glória a Deus. Vamos aí, então, para mais uma ministração, mais um tema nessa noite. Agora já é noite mesmo, né, gente? 19 horas, estamos quase encerrando. Sei que até aqui o Senhor já falou muita coisa, ainda vai falar mais em nome de Jesus. E agora nosso tema é a unção de Davi. Quem quer ter unção de Deus aí? Amém? Levanta a mão. Levanta para os céus te verem aí. Creio que todo mundo está aqui quer ter unção, amém? Não com medo da unção, não. Tá bom? A unção é algo muito bom da parte de Deus. Glória a Deus. Então, para eu entrar na questão de Davi, eu quero fazer um breve relato do que acontecia ali, porque Davi foi escolhido rei. E aí eu vou abrir pouca a Bíblia, gente. Deus, Senhor, o Espírito Santo falou, hoje abre pouca a Bíblia. Vou tentar, que a minha pregação ela é mais textual, né? E vou tentar fluir mais aqui, sem abrir muito a Bíblia. Então, o que acontecia era o seguinte, Samuel, o profeta Samuel, era quem julgava ali, naquela época, o povo de Israel. Só que Samuel envelheceu. Samuel era um homem como eu não sou homem, sou mulher, né? Ser humano. Samuel era um ser humano como nós. Então, Samuel era muito usado, tinha unção de Deus. Samuel ali exerceu por muito tempo o ministério de profeta que Deus entregou na mãe dele, para a vida dele, né? Através da vida da mãe dele, né? Diana já foi gerada ali. Então, Samuel realmente teve uma vida dedicada ao Senhor. Só que Samuel envelheceu. E chegou a colocar os filhos dele para julgarem Israel. Você sabia que Samuel tinha filhos? Samuel teve filhos. Alguém gritou aí, 2. Quem gritou? Leandro, isso. Só que os filhos de Samuel, porque muitas vezes não é como o homem quer, gente. E nós vamos ver aqui. O homem tem uma visão, mas Deus conhece. Deus conhece cada um de vocês que está aí assentado nessa noite. Quem nos assiste também. Deus conhece, Deus tem planos e propósitos para cada um de nós. Então, eu posso achar uma coisa, você pode achar outra coisa, mas no final, o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Amém? Em termos de unção, ministério, vida com Deus, não se compra. Não é uma coisa que você paga, é uma coisa que vem, que desce do alto, amém? E ela é disponível para todos, do menor ao maior. Isso que é lindo, porque nós vamos ver, isso aconteceu na vida de Davi. Então, Samuel estava ali. Samuel, estou lembrando aqui, o pastor fala assim, filho de crente, não é crentinho. Aí ele fala outra palavra, eu falo assim, fala isso não. Filho de crente, né, não necessariamente vai ser crente. Por quê? A escolha é individual. Então, Samuel estava aqui, Samuel queria colocar os filhos dele, achando, né? São meus filhos, é a minha geração, é a minha raiz. E eles vão ser capazes de julgar o povo de Israel. Só que quando eles entraram ali, eles foram corruptos. Eles não seguiram ali o que o pai deles mostrou a vida inteira. E aí o povo começa a clamar a Deus. E o povo de Israel começa a pedir um rei para Deus. O povo de Israel começa a olhar para os lados e começa a ver que todo o povo tinha um rei. Toda nação tinha um rei. E eles ali era a única nação que não tinha um rei. Tinha o Deus Todo-Poderoso, amém? Mas eles queriam alguém nesse mundo, alguém de carne e osso, que julgasse ali as questões deles. E por mais que Deus mostrasse através de Samuel e explicasse, falasse com o povo, olha, vocês têm certeza? Vocês querem um rei? Porque a partir do momento que vocês tiverem um rei, ele vai julgar, vocês vão ter que obedecer. E tentou explicar ali para o povo que não era necessário. Mas, irmãos, quando a pessoa, às vezes, coloca algo na cabeça, mesmo o povo de Deus, mesmo nós, quando colocamos, muitas vezes, algo, e por mais que o Senhor venha falar, não vai, não faz, não é esse o caminho. Eu tenho algo melhor, algo maior, a minha vontade vai além da sua, os teus planos podem estar aí, mas os meus são melhores.
e maiores que os seus. Mas muitas vezes as pessoas, elas firmam ali e elas contendem com o próprio Deus. E com o povo de Israel não foi diferente. Deus avisou, Deus mostrou, mas eles bateram o pé e falaram: nós queremos um rei. E Deus então resolve dar um rei ali para o povo de Israel. E aí Deus chama Samuel e fala para Samuel então que ele ungiria um rei, o primeiro rei de Israel. E aí, para resumir um pouco a história, Deus vira e fala para Samuel então ungir o rei Saul. Saul veio primeiro. E aí diz a palavra de Deus, 1 Samuel 9:2, que Saul era um homem moço e belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, ultrapassava a todo o povo. Então, Deus vai e escolhe um rei, conforme o povo desejava. Então, ele vai e escolhe pela aparência. Ele pega um homem belo, muito belo. Um homem que, a palavra diz, não havia outro mais belo do que ele. E desde os ombros para cima, ele ultrapassava todo o povo. Então, era um homem que, se estivesse aqui no nosso meio, ele se destacaria. Porque era um homem muito alto. Um homem que, qualquer lugar que ele estivesse no meio da multidão, as pessoas iam enxergar, iam ver Saul. E assim foi. Saul, então, é ungido por Deus. Em 1 Samuel 8:19, acontece a unção, então, de Saul. E, após a sua unção, então, Saul começa a reinar ali sobre Israel. E aí quem conhece um pouco a história de Saul, sabe que Saul guerreou. Saul ganhou guerras, não ganhou? Conquistou territórios, não conquistou? Conquistou. Deus deu vitória a Saul. E muitas vezes, em muitas ocasiões, Saul sim conquistou, teve vitórias. Mas Saul não tinha um coração temente a Deus. Saul não tinha o preparo para se tornar um rei. Saul, evangelista Bruna pregou, o processo. Saul não havia passado pelo processo. Saul foi escolhido por Deus pela aparência, para dar uma resposta ali para o povo, para ser conforme os olhos do povo queriam ver, para ser um rei que chamasse a atenção onde passasse, para ser um rei que eles iriam se orgulhar de dizer: olha, que homem belo, que homem que se destaca, um homem que conquista. Só que Deus conhecia quem era Saul. E Saul, com o passar do tempo, ele começa a desobedecer a Deus. Saul, a partir do momento que ele foi ungido, começou a crescer nele o orgulho, a vaidade. Ele achava que ele fazia porque era ele quem fazia tudo, era ele que tinha ali todo o poder. O poder subiu, a cabeça de Saul. Então Saul começa a se vangloriar, Saul começa a se achar melhor, Saul começa a não temer a Deus. Saul começa a fazer escolhas por conta própria e começa a desobedecer às ordens de Deus. Saul era um religioso. Ele conhecia a Deus. Samuel, apesar de velho, era quem ainda passava o que Deus queria para Saul. Samuel falava com Saul. Samuel o orientava. Só que Saul, então, como eu estou falando para vocês, ele começou a descumprir ali o que Deus determinava. E, para um exemplo, eu coloquei aqui uma história que é bastante conhecida na Bíblia. Saul vai lá e derrota um povo. E Deus tinha falado para ele: olha, você vai entrar naquela cidade, você vai derrotar aquele povo, você vai matar todo mundo, do menor até da criança até o mais velho, e não vai poupar ninguém. E Saul, nessa ocasião, ele poupa alguns bens materiais que tinham ali, e ele poupa o rei também, o rei Agag.
rei dos amalequitas. E aí, quando Samuel descobre que Saul tinha desobedecido, tinha trazido o rei, Samuel vai até Saul e pergunta: por que você não obedeceu a ordem de Deus? Por que você trouxe o rei está vivo? E aí Saul vai e te dá uma desculpa. Saul vai e fala o que muitas vezes, igreja, a gente faz. Saul dá uma desculpa como se fosse melhor o plano dele. Ele vira para Samuel e fala: olha, mas eu não desobedeci, não. Eu trouxe o rei porque eu vou ainda oferecer sacrifício a Deus, eu ainda vou fazer isso e aquilo. E ele tinha ali o plano dele determinado, que não era o plano de Deus. E aí Samuel vai muito interessante isso. Samuel, eu imagino que ele ficou assim tão irritado que ele manda trazer o rei Agag. E na mesma hora, na frente de Saul, ele pega e ele mata aquele rei. E ele corta a cabeça daquele rei. Como quem diz, é assim que você devia ter feito. Sabe quando Deus coloca pessoas para te orientar? Pessoas para te instruir? Pessoas de Deus, a quem você sabe que é de Deus, a quem você tem intimidade, tem contato. E a pessoa te dá o caminho certinho e fala: assim diz o Senhor, faça isso, faça aquilo. E você muitas vezes fala: não vou fazer. Não vou fazer porque eu tenho um jeito melhor, eu tenho um caminho melhor. E você não faz. E aí essa mesma pessoa chega, vira para você e fala: por que você não fez? E ainda te mostra como fazer, te orienta. Só que muitas vezes, irmãos, não tem mais solução, porque Deus trabalha com princípios. Fala para quem está do seu lado aí: Deus trabalha com princípios. Tem leis espirituais. E muitas vezes, quando você descumpre leis espirituais, o próprio Deus, ele fica travado. Gente, quem escolheu Saul para rei? Deus. Deus escolheu. Não foi o homem que escolheu. Deus apontou ali para Samuel, e Samuel somente ungiu Saul. Mas Saul, assim como Davi, Saul também foi escolhido por Deus. A diferença entre um e o outro, que eu vou estar fazendo esse paralelo, é como que um agiu, como que o outro agiu. Os dois foram escolhidos por Deus, amém? Você é um escolhido por Deus aqui nessa tarde, nessa noite. Se você está aqui, em pleno feriado, você que nos assiste também, é porque você está buscando a Deus. É porque você está querendo ouvir a voz de Deus. É porque você está querendo receber a unção de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. E você vai receber, no nome de Jesus, tudo aquilo que você veio buscar. Mas, ei, entenda, obedeça. Abra os seus olhos e ouvidos espirituais. Você já é um escolhido. Mas a unção vai depender de como você vai proceder. Amém? Você tem que seguir princípios e caminhos. Aquilo que Deus aponta. Ter seriedade com aquilo que Deus te entrega. E depois dessa questão aí que eu falei para vocês, de Saul ter desobedecido, Saul não ter matado o rei, a partir daí começa o declínio do rei Saul. A partir daí Deus retira dele a presença do Espírito Santo, porque era através do Espírito Santo que ele fazia. Era através do Espírito Santo que ele conquistava. Era através da unção que estava sobre a vida dele. Unção essa derramada através do profeta Samuel, que Saul conquistava, que Saul fazia. E aí, já foi falado aqui, e eu já tinha colocado isso aqui no meu sermão também, o que importa é como termina. Amém? Eu disse, os dois escolhidos, o que importa é como termina. A palavra do Senhor diz que a porta é estreita, e muitos acham que vão passar. Só que persevere, irmão. Sabe por quê? No final é que vai determinar se você vai entrar ou se você não vai entrar na terra prometida. E aí, falando de novo do povo que peregrinou no deserto, o povo ficou ali rodando 40 anos.
era para ficar 40 dias. E aí, mais uma vez, ela saiu aqui, o processo. Deus treinando o povo, treinando o povo. E poucos entraram na terra prometida. Mas eu e você vamos entrar, amém? No que Deus tem para as nossas vidas. Então, recebe aí nessa tarde que Deus vai falar com você. A partir daquele momento, Saul começa a perder a unção. Samuel tenta intervir com Deus. Quando Deus vira e fala que vai colocar um novo rei, Samuel vira para Deus e ainda tenta, falar. E aí Deus diz para ele: Samuel, por que você ainda tenta, tem dó, está com dó de Saul? Eu já o rejeitei. O seu pastor pode orar por você. Eu posso orar por você. Os pastores podem orar por você. Mas é você e Deus, amém? Se Deus falar não, não adianta. A gente pode ficar com dó. A gente pode querer fazer. Mas quem somos nós diante de Deus? Então é a pessoa e Deus. Então nessa hora, Samuel já não podia fazer mais nada por Saul. E Saul vai, consulta, videntes, começa a fazer um monte de coisa errada. Atrás da unção, atrás da revelação, que ele já não teria mais. E aí aparece então Davi. Eu disse que o outro era belo, era alto, chamava atenção. E a Bíblia nos descreve Davi. E eu quero achar, porque eu anotei exatamente o versículo que vai falar como Davi era. Eu não estou achando aqui agora, mas eu vou descrever para vocês. Davi era mediano, Davi não era alto, Davi era um garoto. Não imagino que ele chegasse aqui e ele não ia ser visto assim como Saul, em qualquer lugar que chegava, as pessoas o enxergavam pela altura, pelo porte. Davi era um menino comum, um rapazinho, bonito. A Bíblia diz que ele tinha boa aparência, que ele tinha olhos bonitos e que ele era ruivo. Mas não era nada demais, era um rapaz comum. Em contraste, ao outro rei. Mas Davi tinha o que Saul não tinha. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E aí, vamos pegar o texto agora, vou abrir a Bíblia, gente, para falar que eu abri 1 Samuel 16. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Glória a Deus. Isso é quando Deus diz, então, a Samuel que ele iria ungir o próximo rei. E vamos lá, então. E aí, explicar mais um pouquinho. Samuel vai até a casa de Jessé. Deus diz para ele, vai até aquela casa e tal, e ali eu vou te mostrar o próximo rei. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo, Samuel, dizendo consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então, mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ah, tá aí, ó. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi
Amém? Glória a Deus. Então, interessante demais essa parte da história. Porque Samuel chega até a casa de Jessé. E Samuel também estava influenciado que Samuel chega lá. E na hora que ele vê passar Eliabe, alto, belo, ele falou, é esse. Aí, ó, vai substituir Saul, o povo não vai nem ver muita diferença, porque é parecido. E aí Deus chama a atenção e fala, não é esse. Esse é, né, pela aparência, mas eu não estou escolhendo pela aparência. E aí Samuel ficou obediente. Então, mais uma vez, irmãos, temos que saber ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes o que parece não é. Tá bom? Às vezes você não está fazendo muita coisa errada, às vezes você está assim, meio perdido. Porque pensa bem, Deus já tinha dado uma ordem para Samuel escolher o outro rei. O outro rei era como eu descrevi para vocês. Então, mais do que natural, Samuel chegar lá e ver um parecido e falar, é esse. Né? Dava para confundir, não dava? Dava para confundir. Então, tem muitas coisas. Que Deus já fez de uma forma, mas não necessariamente Ele vai fazer da mesma forma. Entenderam? Muitas vezes você vai achar que é um caminho e é outro. Porque o nosso Deus, Ele tem a maneira dele de trabalhar. Então, não é porque Ele agiu de uma forma, uma resposta veio de uma forma, que ela vai ter sempre que vir da mesma forma. É preciso, muitas vezes, caminhar mais um pouco, buscar mais um pouco. Eu tenho aprendido isso. Tem coisas que eu já confundi. Eu falei, meu Deus, mas não aconteceu. Será que foi Deus que falou comigo? Aí o que o Espírito Santo tem trabalhado em mim. Ei, ora mais, busca mais. Porque tem coisa que parece a princípio que é, mas não é. Tem coisa que você fala não é, e é. E como que você vai saber? Buscando, orando, testificando. Buscando as respostas de Deus. Porque se Samuel tivesse errado aqui, gente, Israel já estava numa situação complicada. Saul já estava ali, sem a presença do Espírito. Se Samuel unge um rei que não fosse escolhido por Deus, ia ficar muito complicado. Então Samuel teve ali a paciência de passar, né, todos os filhos de Jessé. Imagina a cena, ele olhando, aí passa um, aí passa outro. E ele, meu Deus, cadê o rei? E aí o próprio pai vira e fala, já passaram todos os meus filhos diante de você. Se fosse eu, se fosse você, o que você ia fazer? Opa, errei, deixa eu voltar aqui, porque é um desses aqui. Fala aqui, Deus, não estou ouvindo, eu acho que é o primeiro mesmo, porque ele é bonitão. E não, né? Aí quando ele insiste, o pai vira e fala, ei, tem ainda o mais novo, tem coisas escondidas, está escondido aí, mas está para você, amém? Procura, cava, você vai achar. Quando você buscar, quando você orar, e vai vir algo muito bom para a sua vida, estava escondido. Davi estava escondido. Davi estava ali, mas estava escondido. O Espírito Santo mandou falar. Davi estava escondido. Amém? Tem coisa que está escondida. Tem coisa que está escondida. Mas eu profetizo que não sei para quem é, mas você vai encontrar. Amém? Você vai achar no nome de Jesus e a unção vai ser grande. E vai vir para durar, para reinar, para durar, assim como foi a história de Davi. Glória a Deus. E aí, então, Samuel com a autoridade. Muitas vezes, irmãos, tem que ter autoridade para falar, tá bom? Deus te deu uma ordem, fala com a autoridade. Deus te deu, fala com a autoridade. Ele não teve medo de desagradar ali. Ele falou, ninguém vai comer aqui. Vocês prestaram atenção? Ninguém se assenta à mesa enquanto não chegar esse teu filho mais novo, esse rapazinho. E ele fala, tá bom, então manda chamar lá Davi. E aí, olha só, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Eu imagino ali que o pai já devia estar fazendo até cara feia, né? E ele, não é nenhum desses aí não, manda chamar lá, eu quero ele. Porque para o pai, irmãos, não era Davi de jeito nenhum, não era. Então, chega Davi e aí o óleo é derramado, né? O azeite é derramado. E diz a Bíblia aqui, então Davi, ele é ungido perante os irmãos.
E a partir daquele momento, a unção do Senhor estava sobre Davi. O Espírito Santo de Deus estava com Davi. E aí várias coisas vão acontecer na vida de Davi. E aí vamos voltar para Saul. Enquanto isso, eu sei que a unção é o som de Davi, tá? Mas Deus manda comparar e falar com Saul. Então, Saul não aceitou quando ele foi rejeitado, ele não aceitou. E aí, a Bíblia nos conta que um espírito maligno vinha sobre Saul para o atormentar. Viu como é difícil desobedecer a Deus? Sabe por quê? Você fica vulnerável. Você fica vulnerável e espíritos malignos começam a te atormentar. Então, eles vinham sobre Saul. E, nesse momento, Davi é chamado para ir até Saul. E todas as vezes que Saul vinha esse espírito maligno, Davi começava ali a dedilhar a harpa. E a presença do Senhor, enchia aquele lugar. E o espírito maligno ia embora da vida de Saul. E a Bíblia diz que Saul amou Davi. Está escrito, ele amou Davi, porque Davi ali naquele momento era quem o ajudava nesses momentos difíceis que o espírito maligno saía. E apesar de Saul ter amado Davi, quando Davi começa já tinha vencido o gigante Golias. Não vamos falar disso hoje. Ele já tinha vencido e ele foi ali ficar na casa de Saul. E ele começou a guerrear também. E a presença de Deus estava com quem, gente? Com Davi. E aí Davi começa a ganhar as batalhas. E daí Davi começa a se destacar pela unção, não pela aparência. Davi começa a conquistar. Davi começa a ter vitórias na vida dele. Amém? E aí Saul começa a ter inveja de Davi. E Saul começa a querer matar Davi. E as mulheres de Israel cantavam: Saul mata milhares, Davi mata 10 milhares. Ou seja, Davi era muito mais ungido, Davi era muito mais preparado. E o povo não sabia que Saul tinha sido rejeitado e que Davi seria o próximo rei. Mas a unção de Davi começou a incomodar Saul. A inveja, o ódio, começou a tomar conta ali de Saul. Então, irmãos, quando Deus derrama unção sobre as nossas vidas, o inimigo, o mundo, as trevas começam a não querer a nossa presença, começam a rejeitar a nossa presença, porque você vai mesmo incomodar. Muitas vezes você vai, a gente fala, salgar o ambiente, né? Você vai fazer a diferença. E luz incomoda trevas. E Davi se encontrava nessa situação perante Saul. Mas Davi o tempo inteiro, mesmo sabendo da unção, ele foi incapaz de tocar em Saul. Ele teve oportunidades, mas ele esperou até o momento certo para que ele fosse, então, ali entrasse e ficasse no trono, né? No trono de Israel, para que ele fosse ali consagrado a Deus. Ele respeitou até o fim. E aí teve o processo na vida de Davi. Davi já era um homem que tinha experiências com Deus, né? A Bíblia nos diz que ele cuidava das ovelhas do pai. E Davi era um homem tão assim, o que eu posso dizer? Tudo que ele pegava para fazer, eu imagino que ele fazia muito bem feito. Ele fazia com afinco, com dedicação. Então ele cuidava das ovelhas, ele cuidava mesmo. E aí veio, né, o urso, o leão, tentaram abocanhar a ovelha. E ele foi e matou o urso e o leão para defender uma ovelha. E é assim que o Senhor vê, sabia? É assim que o Senhor começa a procurar no meio do povo aqueles que Ele pode contar. Aqueles que vão perseverar. Aqueles que vão estar fazendo ali, eu não estou nem enxergando mais. Aqueles que vão fazer ali à vontade. Isso me deixa nervosa, eu confesso, as plaquinhas me deixam nervosa. Eu estou olhando no relógio, amém? Então, perdi mesmo.
Davi, tudo que ele pegava para fazer com vontade, né? Eu estava falando para vocês. Então, Deus, não se enganem. Deus enxerga quem tem compromisso com Ele, quem vai fazer a vontade dEle, quem Ele pode confiar, quem Ele pode derramar unção, quem Ele pode derramar dons e que não vai se desviar, que não vai deixar o orgulho subir ao coração, que não vai achar que é feito através dEle, mas sim, vai sempre lembrar que é Deus que faz, que é o Espírito Santo de Deus que faz através das nossas vidas. Davi, então, era um homem muito temente, e Davi conquistava, Davi estava reinando, Davi tinha um reino próspero ali em Israel. Muitas vezes ele errou, e aí tem que falar da história dele com Batseba, em que ele, né, vê Batseba ali no palácio, em que ele tem ali um adultério, em que ele, então, manda matar, né, o marido de Batseba e cai num pecado gigantesco. E aí, irmãos, Batseba fica grávida, né, está gerando um filho, e Deus vai e manda um outro profeta falar com Davi. Dessa vez, ele manda o profeta Natã. Todas as vezes, se você tiver intimidade com Deus, se tem plano de Deus na sua vida, se você estiver errando, Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele cuida de nós. Ele vai enviar pessoas para te falar. Ele vai trazer pessoas para te dizer, para te apontar o caminho. E como eu disse, muitas vezes quem carrega, quem vai lhe exortar, quem vai lhe falar, quem é de Deus, quem vai falar, muitas vezes não vai ser bem recebido, vai ser rejeitado. A pessoa pode bater o pé, mas vamos aprender com Davi, porque a Bíblia diz que Natã chega, e Natã chega com a estratégia. Talvez eu e vocês precisamos ter estratégia. Alguém falou aqui, já nessa tarde, para falar, para exortar. Então ele chega na estratégia. E Natã vira para Davi e conta um caso de um homem que tinha ovelhas e o outro foi lá e roubou tudo que ele tinha. E Davi, então, muito justiceiro, que eu falo, ele era bem corretinho, né? Ele, vamos matar esse homem, cadê esse homem que nós vamos matar? Aí o profeta vira e fala assim, Davi, esse homem é você. Imagina assim, tchan, 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 é você. E aí, como é que nós vamos fazer? Gente, aí Davi ficou com raiva. Davi expulsou o profeta. Ele podia fazer isso, ele era rei. Davi mandou cortar a cabeça do profeta. Davi falou, nunca mais quero te ver, profeta, você não sabe de nada? Gente, Davi se humilhou. Davi reconheceu. Davi disse, Senhor, pequei contra o Senhor. E Davi escreve o Salmo 51, que diz, não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Davi sabia que o que ele tinha de mais sagrado era o Espírito de Deus sobre a vida dele. Então, naquela hora, ele reconhece que ele errou. Muitas vezes, na história de Davi, ele reconhece que ele errou. E o que ele fazia quando ele errava? Ele se derramava na presença do Senhor. Ele clamava, ele pedia perdão, ele tinha intimidade. E com isso, a unção de Davi só crescia. Tenha intimidade com Deus. Davi, como eu disse, tocava harpa. Davi era um adorador. Sabe adorador? Você adora na sua casa? Você adora? Você põe os louvor lá e começa a adorar. Senhor, Eberecanda, Arabarachá. Você pode ser a pessoa mais alta aqui nessa igreja, né? Hoje aqui na missão, o pastor Vanderlei. Ai dele se não adorar, beber errar. Ai dele se não ler palavra. Ai dele se não se humilhar perante Deus. Que a unção começa a sair. Como eu disse, o que importa é como termina. É como termina. Então hoje você vai receber, você já recebeu a unção, os dons. Mas ei, coloquei ali, não vai dar tempo. Cuidado com a unção que Deus derrama para a sua vida.
Coloquei aqui, ó, proteja a unção de Deus sobre a sua vida, amém? As coisas de Deus são coisas sérias. As coisas de Deus, e o inimigo, o diabo, vai fazer de tudo para tirar a sua unção. O diabo vai fazer de tudo para você não fazer o que Deus te manda fazer. Para você salvar vidas, para você resgatar vidas, para você ter sua vida transformada, para as bênçãos te atingirem. Vai fazer de tudo, vai mandar pessoas, vai criar situações. Ei, eu comecei falando, cuidado. Muitas vezes você acha que é de um jeito e é de outro. Abra os seus ouvidos. Então Davi vai, Davi reconhece, Davi clama, Davi pede perdão. E aí, gente, o filho que Batseba carregava, ele nasceu? Não. Essa hora que Deus fala através de Natã. Apesar de Davi ter se arrependido, o profeta diz, por causa disso, nunca mais a espada se apartará da tua casa. Teu filho vai morrer. E aí, Davi se revoltou contra Deus, gente? Como falaram aqui, né? Vão sair da igreja. Fui confrontado. Deus falou comigo, não concordo. Vou para outra igreja. Deus, eu não fiz nada de errado. Afinal de contas, eu sou rei, né? Ele lá ia casar com ela. Não, gente. Mais uma vez, Davi, a palavra diz, que ele orou, que ele jejuou por aquele filho, porque ele disse, quem sabe o Senhor não muda. Quem sabe o Senhor não vai ter misericórdia, né, e vai fazer com que esse filho nasça. E a palavra nos diz que as pessoas do palácio ali estavam preocupadas, porque Davi ficou prostrado, orando, jejuando, e de repente o filho morre. Nasceu, morreu. E eles foram comunicar para Davi, e eles tiveram temor e falaram, como é que agora nós vamos falar para o rei? Se a gente falar que o filho morreu, agora ele enterra de vez, né? E eles foram, deram um recado ali para Davi. E aí, qual foi a reação de Davi? Davi era surpreendente. Davi vai, beleza. Tomou um banho, trocou de roupa e foi trabalhar. Aí o povo, como assim, rei? Enquanto seu filho estava lá, você estava ali, tal, jejuando. E agora que seu filho é morto, você simplesmente troca de roupa e tal, e vai trabalhar? Então, nas minhas palavras, Davi disse, eu fiz, né, jejuei, orei enquanto necessitava, enquanto ainda poderia ser mudado. Mas agora que não tem mais jeito, eu aceito a vontade de Deus sobre a minha vida. E a palavra diz que naquele momento, ele pegou Batseba e eles namoraram e tiveram um outro filho. E nasceu, sim, o outro filho, Salomão. Porque Deus é fiel. Amém? Se você cumprir a vontade de Deus, se você perseverar, se você tiver responsabilidade com aquilo que Deus te entrega, a unção que Deus derramou, ela vai prevalecer, ela vai crescer, ela vai multiplicar, ela vai alcançar vidas, ela vai cumprir propósitos, pode vir o que for, porque Deus é fiel. Deus cumpre e Deus tem todo o poder no céu, na terra e abaixo da terra. Nós temos que buscar em Deus. Nós temos que humilhar para Deus. Nós temos que adorar o Deus Todo-Poderoso a todo dia. Temos que buscar a porção diária todos os dias. Temos que ter intimidade. Temos que conhecer. Temos que orar. E nós vamos sim conquistar no final dos tempos agora, porque estamos no final dos tempos. E o Senhor vai derramar, o Senhor vai fazer. Mas, seja temente, aceite as correções, aceite o processo e você vai chegar lá, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos orar, né? O tempo acabou. Vamos orar. Não sei quem vai estar orando aí. Vem aqui à frente. E glória a Deus, que a unção de Deus esteja sobre a sua vida. E o que importa é como termina. Lembre-se sempre disso. Amém. Aleluia.